Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos então hoje fazer a leitura aqui do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. Nós vamos aqui ver o ensinamento que os espíritos nos trazem a respeito de como os motivos, né, o porquê que devemos fazer a prece pelos obsedados, como é que se consegue, como se consegue obter êxito diante de de livrar alguém, né, ali, ou a própria pessoa se livrar de um estado de obsessão, né, e através da prece, por isso que está nesse capítulo, um dos meios, né, existem outras formas, mas um dos meios, o meio mais poderoso, como ele vai falar aqui, seria sempre a prece, né, mas nesse preâmbulo, né, nesse prefácio que faz aqui, tem toda uma parte introdutória falando sobre obsessão, que é muito interessante a gente saber, conhecer como que funciona, por que acontece, de que forma que nos atinge, como prevenir, né, e como nos livrar. Então, vamos aqui à leitura porque é muito rico, né? Então, vamos lá no prefácio. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, né, assim, então, por essa leitura aqui desse primeiro parágrafo, a gente já conclui que na nossa condição de espíritos inferiores ainda, imperfeitos, né, e que estão em provas e expiações, todos sofremos aí num grau mais ou menos acentuado, sofremos a ação de algum espírito ali a nos influenciar, né? Então, isso por quê? Né? Desde uma influência de ordem moral, né? Porque quando fala desde uma influência de ordem moral, quer dizer que uma simples influência ali, qualquer influência que um espírito exerça ali sobre o nosso pensamento, já é considerado ali, né? Uma obsessão, vamos dizer ali, muito simples, corriqueira, comum, até casos mais graves. Em quem é que não quem é que está encarnado nesse mundo que não sofre essas influências, né? Nós somos assim, a gente influencia e é influenciado, é assim que funciona. Então, se vai desde uma influência de ordem moral, a gente conclui que todo mundo está passivo aí está sujeito a ser influenciado, né? E também a influenciar os outros. Então, aqui falando no caso, né, de um mau espírito sobre um encarnado, está dizendo aqui. Então, o que mais que acontece? Olha, oblitera todas as faculdades mediúnicas, ou seja, né, oblitera quer dizer fecha todas as possibilidades ali da mediunidade, porque geralmente um médium, quando ele está sendo vítima da ação persistente de um mau espírito, quando fala aqui, e se ele não percebe isso, se ele não está vigilante o suficiente, acha que, né, às vezes a gente se deixa envolver sem nem se refletir, às vezes situações, pensamentos, atitudes que a gente toma e que a gente nem acha que é estranho, esquisito, né? E vai deixando, achando que está num automatismo, sem nem parar para pensar se a gente está agindo ali pela nossa cabeça mesmo, ou será que a gente está sendo influenciado, né? Opa, peraí. Então, a gente
quando a gente passa a ser seres assim mais racionais, a gente começa a tudo que a gente vai pensar, falar, a gente, né, fica assim ligado para pensar, opa, será que é isso mesmo, né? Será que eu estou sofrendo alguma influência? Será que esse pensamento parte de mim mesmo? Será que eu realmente concordo com esse tipo de atitude, de situação? Será que isso sou eu mesmo? Evidente que a gente sabe que toda obsessão só ganha campo porque a gente tem um terreno fértil ali para ela, né? Mas como a gente está em estudo, a gente está em aprendizado, então a nível de consciência tem coisas que a gente já sabe que deve ser evitada, que já não deveriam mais fazer parte ali dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, diante disso, opa, né? Sempre colocar esse freio para perceber mesmo, para frear, né? Porque senão vai embora e a gente acha que é tudo muito normal, é desse jeito mesmo, nem para pensar se, né, se tem alguma coisa de errado e assim vai, né? Então, quando isso acontece com um médium que acaba sofrendo esse tipo de ação, né, de um espírito ali, oblitera, como fala aqui, fecha ali a sua potencialidade mediúnica, de modo que o espírito fica direcionando. Então, o médium só vai dar vazão, só vai fazer aquilo que aquele obsessor está ali apontando para ele. Ou seja, passa a ser uma faculdade, não é uma faculdade aberta, né, ali com todas as possibilidades de estar recebendo vários outros espíritos e auxiliando e trabalhando e ajudando, né? Mas fica ali só com aquela visão, né? Como se estivesse com aquele cabresto ali, só vendo, ouvindo e fazendo aquilo que o obsessor quer que faça. Hoje eu vim fazer o evangelho aqui no meu jardim, então tem barulho de guarda, de cachorro, de avião, de tudo. Então eu peço desculpas, mas o ambiente aqui está uma maravilha para poder fazer a leitura do Evangelho. Vamos lá, continuando. Na mediunidade psicográfica ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente, sem permitir que outros o façam. Então está falando, né, na mediunidade. O que é isso? Seria fascinação, né? O médium que tem essas faculdades psicográficas, né, ou de escrever, e quando ele sofre ali a influência de um mau espírito, que o força, vamos dizer, não sei se o termo é esse, mas assim, que o subjuga, não é esse o termo, porque a subjugação é uma outra modalidade, mas ali que fica naquela ação persistente e o médium acaba por acatar, né, só fazendo aquilo que o espírito quer que ele faça, são ali as fascinações que a gente vê, né. Por que fascinação? Porque o médium realmente acredita e acha, né, que o seu mentor, o seu protetor está sempre ali o tempo inteiro do lado dele, né. Os maus espíritos pululam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Tem até no Evangelho fala, se não houvessem homens maus na terra, não haveriam espíritos maus ao redor da terra, né? Porque é tudo obedece a uma lei de atração, né, mútua. São as atrações aí fatais, né? A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou expiação e aceita nesta condição. Então, nós devemos aceitar a pessoa que vem ali com uma mediunidade, não pode repelir jamais, o médium ele não pode repelir a sua mediunidade, ele tem que aceitar, porque ela é uma prova ou uma expiação. E o que são as provas e as expiações na nossa vida, senão as ferramentas que Deus nos dá para que a gente melhore
né, fazendo um bom uso dela. Então a gente nunca pode repelir a mediunidade. Isso não significa que quando a gente tem uma mediunidade ali muito perturbadora, que a gente simplesmente tem que aceitar passivamente e não fazer nada. Para isso que existem as casas espíritas, para a gente estudar, aprender, educar e trabalhar com ela. É assim que nós vamos estar fazendo aquilo que devemos fazer com a mediunidade. Ela nos foi concedida como uma ferramenta bendita de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de remissão, de redenção do passado, né? De, vamos dizer assim, tem um termo aí em economia que é amortização, né? Amortização dos juros, vamos dizer. Então, se a gente conseguir trabalhar bem com a nossa mediunidade, a gente vai estar aí amenizando, né, sofrimentos, até resgatando muitas vezes situações, né, amenizando aí coisas né, e nos preparando para aquilo para os desafios aí do futuro, né? Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Olha que interessante essa colocação aqui, perfeita, né? Ó, a uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário opor uma força moral para preservar. Então vamos ver, uma causa física, né? Então se eu cometo um abuso material, físico aqui, né? Na alimentação, por exemplo, eu vou ter uma consequência física, né? Doenças físicas. Mas aqui ele vai dizer, olha, para a uma causa moral é necessário opor uma força moral. Então, a obsessão não é uma doença que atinge, às vezes ela pode até, né, a obsessão, ela, quando não é bem, vamos dizer, reparada ali logo no início, quando se deixa levar, às vezes acaba até influenciando o nosso corpo físico, sim, quantas vezes a gente já até, nem sei se a gente ainda não leu, vai ler isso daqui, né? Olha, lemos sim, olha, vai desde a influência moral, de ordem moral até a completa perturbação do organismo, né, e das faculdades mentais. Então, ela pode chegar mesmo na parte física, mas na verdade o início dela não é no físico, né? O que dá origem ali a uma obsessão, que dá vazão é o que? Uma imperfeição moral que nós trazemos e que o espírito um espírito mal, né, que está ali contra nós, ele vai perceber essa nossa fragilidade, essa nossa fraqueza moral e vai atuar nela, tentando colocá-la em evidência, ampliando e tudo mais, né? Então, mas a causa da obsessão, ela está sempre ali no campo da moral. Pode chegar a afetar o físico, mas a sua origem está no campo da moral. Então é o que ele vai dizer aqui, olha. A uma causa moral é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Eu achei maravilhosa essa comparação que faz aqui, né? Fortificar a alma. Como que a gente fortifica o corpo? Né? A gente fortifica o corpo com uma alimentação saudável, praticando exercícios, sem excessos, né? Tomando sol, enfim, ter um monte de coisas aí, de hábitos salutares, dormindo bem, né? Dormindo noite de sono aí tranquila, tudo mais. Isso a gente vai garantir a saúde do nosso corpo. Agora, como que a gente vai garantir a saúde da nossa alma? Né? Alimentando a nossa alma, que são os nossos pensamentos, né? Alimentando de bons pensamentos, de boas leituras, de boas conversas, de trabalho voluntário, de fazer o bem. Tudo isso é o que vai ser o alimento da alma, com certeza, né? Com certeza, o hábito da prece. O hábito da prece, o hábito da meditação, o hábito do agradecimento, da gratidão, ser grato a tudo, né? Ser grato a Deus. Então,
Tudo isso é alimento para a nossa alma. Tudo isso fortifica a nossa alma e nos blinda contra a ação dos espíritos que querem o nosso mal e que querem nos fazer sofrer e que querem que sejamos infelizes como eles são, não é? Porque, sim, um espírito que dedica o seu tempo, um espírito que dedica o seu tempo para perturbar o outro, para tirar a paz do outro, ele não pode ser feliz, porque ninguém é feliz querendo prejudicar ninguém, né? Nós somos felizes quando a gente promove a felicidade, a alegria, o contentamento, coisas positivas para alguém, né? E isso nos torna felizes. Vamos lá. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor sem socorrer-se de outras pessoas. Então, muitas vezes está nas nossas mãos, nós conseguimos por nós mesmos, né, por exemplo, nessas simples influências de ordem moral que a gente leu no começo, se a gente está vigilante, como Jesus ensinou, né, vigilar e orar, né, se a gente está ali, tem o hábito de orar, então se eu já tenho esse hábito de estar num estado permanente de prece, eu estou vigilante. Então, quando vem aqueles pensamentos ali que nos tiram do foco, né, quando acontecem essas situações aí, eu já, peraí, né, já fico alerta, já tento mudar meu padrão vibratório, já percebo que aquilo ali, eu não posso dar vazão para aquele sentimento, eu tenho que cortar ali aquele pensamento, né, então a pessoa que está vigilante, ela mesma consegue combater essas simples influências aí e tudo mais, né, que são normais e comuns. Então, né? Agora tem outros casos que não dá mais, né? Já deixou o negócio chegar num ponto que tem que ter uma ajuda. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito e, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. E aqui a gente vai perceber, né, que com base nas leituras que a gente faz, ninguém é vítima de ninguém. Então, se hoje nós estamos sofrendo a ação de um espírito, muito provavelmente lá no passado, numa outra existência, ou mesmo nessa, às vezes a gente fez alguma coisa que desencadeou naquele espírito um desejo de vingança, uma revolta, né, esses sentimentos difíceis aí contra nós. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Então, se a gente não tá, né? Se a gente não consegue, se a gente tá com a nossa vibração, o que é o fluido? É a nossa vibração, né? O fluido cósmico universal que nós estamos todos aí mergulhados, né? E nós emitimos também, né? Nós temos ali aquilo que sai de nós, digamos assim, né? Um produto próprio nosso, da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa energia, da nossa vibração. Então, se nós ainda alimentamos pensamentos que não são bons, né? Ainda nos comprazemos aí com ociosidades, com futilidades e tudo mais, é evidente que o nosso fluido não é bom, então a gente não vai ter força mesmo para combater. Vai ser necessário uma ação externa de alguém que tenha essa condição, né? Que tenha esse fluido melhor ali, de uma qualidade melhor, para poder neutralizar, que é o que está dizendo aqui, né? Então, olha, por uma ação semelhante a que o médium curador exerce aos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente.
faz-se também necessário e, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente. Quem é o ser inteligente? O obsessor. Então não basta ali uma ação fluídica só, né? Claro que os passes vão ajudar demais. Então veja como é importante a casa espírita funcionando plenamente. Olha aqui a importância da casa espírita funcionando plenamente, porque vai precisar ali ter uma terapêutica fluídica através dos passes, né? Mas não basta só isso, tem que ter mais alguma coisa. Agir sobre o ser inteligente, que é o obsessor, né? Com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. E como que nós vamos falar com o espírito obsessor? Através do médium ali psicofônico, né? Dentro de uma sessão de desobsessão. Olha a importância de uma sessão de desobsessão dentro de uma casa espírita. É ali que vai ter uma pessoa que deve, né, estar muito bem preparada no trabalho. A gente tem que se preparar para que a gente temporariamente se revista de verdade dessa autoridade moral para poder travar diálogo com o espírito e ajudar a esse espírito e ajudar aquele encarnado que está sofrendo a ação. Olha a importância. Quanto maior for esta, né, a autoridade moral, tanto maior será a superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E aqui no final ele fala aqui, olha, e ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus intentos maus, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem. E aí ele diz aqui, olha, então pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsedado, compreendendo que a sua situação oferece o concurso da sua vontade e das suas preces, dá-se o contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido às qualidades da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações. Então, se a gente dá vazão, né, porque o espírito encontrou dentro de nós ali o ponto fraco.